Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a uma mesa agora, nesse primeiro horário. Os anos se passam, né? E aí nós temos que carregar mais coisas ainda, além do celular. Essa mesa que a gente vai iniciar agora à tarde é abordagens teóricas e metodológicas da avaliação psicológica. Eu vou fazer assim, eu vou falar o tema e vou estar apresentando os profissionais, eles vão vir até a mesa e daí nós vamos dar início à primeira palestra. O primeiro tema é avaliação psicológica e psicanálise, com a psicóloga e psicanalista Joselane Campagna da Silva. Joselane é psicanalista, graduada em psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco, especialista em psicoterapia de orientação analítica pelo Instituto de Psicoterapia Dinâmica, especialista em métodos e técnicas de ensino, MITEP, psicanalista pelo IP da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul, psicóloga clínica no atendimento de adultos, adolescentes e crianças. Por favor. O segundo tema será estratégias de avaliação psicológica à luz das reflexões históricas e culturais, com o professor mestre Fernando Luiz Rosalini. Fernando é graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com mestrado em Educação pela mesma universidade, no Magistério Superior lecionou na UFMS, tanto em cursos tradicionais como à distância, em cuja modalidade também atuou como professor tutor EAD, na Universidade Unidep em Anguera. E atualmente é professor do curso de Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco e orientador no curso EAD da pós-graduação em Saúde Mental, na mesma universidade, em parceria com o Portal da Educação. Tem atuações profissionais em instituições de educação especial, com foco em deficiência intelectual, neuromotor e transtorno do espectro autista. Oferece atendimento psicoterapêutico em consultório particular e também atua como psicólogo da rede estadual, técnico da rede estadual, no Centro Estadual de Educação Especial Inclusiva. Realizações e avaliações de psicodiagnóstico e assessoria técnica. O terceiro tema será sobre avaliação na terapia cognitivo-comportamental com a professora doutora Aline Henrique Reis. A Aline tem especialização, fez sua graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, especialização em Psicologia Clínica na abordagem cognitivo-comportamental na Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, formação em Terapia de Esquema pelo Weiner Piccolotto Centro de Psicoterapia, e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tesoureira da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, gestão 2011-2013, e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, eu vou passar a palavra para o primeiro tema, né, para a professora psicóloga Joselane estar falando sobre o assunto. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de volta. No ano de 2006, 2007, 2008, eu fui professora substituta do curso de Psicologia. E é muito bom estar aqui. Está tão diferente isso aqui, gente. Não tinha clínica, não tinha esse espaço. É muito gostoso voltar aqui e ver essas transformações. Espero que elas não sejam só estruturais, né? Que elas sejam também teóricas e de desenvolvimento, né? Para o curso de Psicologia, que para mim é tão caro, né? Bom, eu acho que estar aqui hoje para discutir avaliação psicológica é muito importante e muito interessante. Eu quero parabenizar a pessoa da professora Alexandra e o conselho também, né?
que estão discutindo a avaliação psicológica já na esteira de um trabalho que a gente sabe, né, dando continuidade às discussões anteriores nacionais e regionais, que estão articuladas, eu acredito, desde a resolução do CFP do 02 de 2003. Né? Aí, junto com isso, o sistema de avaliação de testes, né? A cartilha de avaliação psicológica de 2007. Então, eu acredito que o evento de hoje, ele está embasado em todas essas discussões anteriores que já vêm sendo fomentadas, né? E que bom que chegou agora a nossa vez de fazer também essas discussões. Né? Na minha fala, gente, eu pretendo evidenciar a avaliação psicológica, enfatizando primeiro os pressupostos que embasam o processo de avaliação psicológica dentro da perspectiva psicanalítica, tá? E posteriormente eu vou apresentar a entrevista psicológica, tá? Como é que a psicanálise trabalha com entrevista psicológica, porque de tudo que eu já vi em relação à avaliação psicológica, dentro da prática clínica do psicólogo clínico da abordagem psicanalítica, a entrevista é um instrumento que nos é muito caro, né? A gente utiliza, estuda. Então, depois eu vou falar um pouco a respeito disso, tá? E geralmente, quando a gente é convidado para falar sobre alguma coisa, né, algumas coisas nos passam a cabeça. E eu gosto muito de compartilhar com as pessoas que eu estou, né, o que foi me passando, o que eu fui construindo ao pensar neste dia de hoje, né, de estar aqui conversando com vocês sobre avaliação. Quando sentei para organizar o que eu ia falar hoje, lembrei-me de uma experiência que para mim foi muito significativa. E eu não tinha mais lembrado disso, né? Dessa experiência que eu tive e que eu vou contar para vocês, porque eu acho que ela marca a minha entrada e a minha crença realmente no processo de avaliação psicológica. Tá? Na época, eu era estudante do último ano de psicologia, né? Como quem sabe, muitos de vocês aqui. E eu estava fazendo estágio, né, de clínica e estava começando a atender uma criança. Já havia feito entrevistas iniciais com os pais, estava vendo a criança. Era um menino que não conseguia parar para se concentrar em aprender. Nas entrevistas com os pais, e numa entrevista que apenas a mãe compareceu, ela me contou que havia um segredo na vida do menino que ela nunca havia contado a ele e a ninguém, mas que achava que poderia ter a ver com a causa ou influenciar no que ele apresentava. Quando essa mãe estava noiva, faltando poucos dias para o seu casamento, encontrou-se e relacionou-se sexualmente com o ex-namorado. Casou-se e logo depois do casamento se descobriu grávida. Quando a criança nasceu, ela percebeu que o menino tinha traços do ex-namorado, que tinha origem racial marcante. Pensem assim, eu não vou falar por conta da questão ética, né? Mas pensem assim em um traço racial bem marcante, né? Ou asiático, ou africano, ou alemão, alguma coisa que realmente a gente bate o olho e diz, nossa, é dessa nacionalidade, né? E assim era o ex-namorado. E assim também era o meu paciente. Deixa eu ver. No estágio, o menino era muito diferente do marido. No estágio supervisionado, que eu cumpria na época, foi sugerido pela supervisora que aplicássemos o HTP. E assim eu fiz. Na parte do inquérito, depois da criança ter desenhado a casa, pedi que ele me contasse algo sobre a casa que tinha desenhado. E ele disse, nesta casa mora um homem que desconfia que um de seus filhos não é filho dele. Eu fiquei admirada.
com a resposta, mas não disse nada ao inimigo, né? Me contive naquilo que eu tinha visto naquele momento. Depois que eu me lembro disso, eu me lembro que vem, né, na minha mente o trecho de um livro que eu gosto muito, que é O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um livro sobre a história da filosofia, onde cartas são enviadas à pequena Sofia. E numa dessas cartas que ela recebe está escrito assim, ó: a única coisa que precisamos para nos tornarmos bons filósofos é a capacidade de admirarmos as coisas. Parafraseando Justin Garden, que é o autor do livro, acredito que nós, enquanto profissionais da área psicólogos, psicanalistas, precisamos desenvolver a capacidade de nos admirarmos com as manifestações do funcionamento da mente humana, sejam elas manifestações de saúde ou de sofrimento mental. Naquela época, com minha experiência, frente à utilização e realização da avaliação psicológica, me senti admirada com o que estava vivenciando com o paciente. Enquanto transcrevia a sessão para levar para a supervisão, eu pensava: então, realmente faz sentido tudo isso que eu estou estudando? O autor do teste do HTP afirmava que o desenho da casa conduzia projeções referentes ao lar e às relações mais íntimas. Então eu pensava: esse é o movimento da projeção? Agora realmente entendo porque esse teste é chamado de projetivo. Então, assim, eu me vi encantada com aquilo, porque tudo que a gente estuda na teoria, né, fica na teoria. E quando a gente se depara com isso na prática, né, eu acho que é encantador e admirável, né? E assim, comecei a ver sentido nessas avaliações. Então, agora eu vou partir para uma questão mais teórica a respeito, né, da avaliação, e aí depois eu retomo esse recorte que eu fiz. Então, nós sabemos que dentro do nosso conselho, né, nós temos as cartilhas, nós temos as resoluções que nos embasam. Então, para que a gente começasse a conversar sobre avaliação, eu peguei da cartilha de avaliação psicológica do Conselho Federal, de 2007, a definição de avaliação psicológica. A avaliação psicológica é o processo teórico, técnico e científico realizado com pessoas ou grupos de pessoas que, de acordo com cada área do conhecimento, requer metodologias específicas. Ela é dinâmica e se constitui em fonte de informação de caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos, com a finalidade de subsidiar os trabalhos nos diferentes campos de atuação do psicólogo, dentre eles a saúde, educação, trabalho e outros setores em que se fizer necessário. Trata-se de um estudo que requer um planejamento prévio e cuidadoso, de acordo com a demanda e os fins dos quais a avaliação se destina. Para compreender a avaliação psicológica na abordagem psicanalítica, considera-se que toda a prática clínica esteja alicerçada em fundamentos teóricos científicos. Falando em psicanálise, alguns pressupostos nos ajudam a compreender esse processo. O primeiro e fundamental pressuposto seria o modelo conceitual de mente, que inclui a noção de inconsciente. Freud reconheceu 2 tipos de inconsciente: o pré-consciente, que são conteúdos mentais que podem ser facilmente trazidos à consciência através do aumento da atenção, e o próprio inconsciente, conteúdos mentais censurados por serem inaceitáveis, sendo, portanto, recalcados e não podendo emergir tão facilmente à consciência. Na abordagem psicanalítica, as experiências da infância constituem determinantes cruciais da personalidade adulta. A etiologia e a patogenia estão frequentemente ligadas
a eventos da infância. Então, a gente já tem dois pressupostos, né? A existência do inconsciente e depois também a influência das experiências da infância que são depois reorganizadas, revividas na fase adulta. Agora nós vamos passar para um outro pressuposto, que é a transferência. A transferência é outro pressuposto teórico importante quando pensamos em avaliação psicológica, pois o paciente vivencia com o profissional, psicólogo, psicanalista e outros a transferência. E a transferência, gente, na psicanálise a gente fala que a gente coloca um holofote na transferência. Mas a transferência, ela é inerente a todas as relações humanas. É que a gente usa da transferência nessa abordagem, né? E o que vai acontecer então? O paciente, ele vai reviver com o analista, ou mesmo na avaliação psicológica, ele vai reviver com o profissional as questões dele. Então, em vez de recordar e lembrar daquilo que foi vivido, ele vai reencenar na relação com o analista as questões todas que ele já viveu, tá? Essas são as questões da transferência. Em contrapartida, não só o paciente, ele transfere, tá? Mas o terapeuta ou o analista vai sentir algumas coisas, né, em relação àquele paciente, e isso nós vamos chamar de contratransferência, tá? Então, tudo que é sentido em relação ao paciente também é monitorado e cuidado pelo terapeuta ou pelo analista. E uma das questões importantes dos cursos, né, de pós-graduação ou de especialização em psicologia, em especialização em psicoterapia de orientação analítica é que existe, né, o conselho de que se faça psicoterapia ou análise. E na formação psicanalítica, durante todo o processo de formação, o candidato, que é o nome que a gente dá à pessoa que faz, enquanto está fazendo a formação, ele é chamado de candidato a ser analista, ele faz no mínimo 5 anos de análise, né? Que é 6 anos de análise, que é o tempo que dura a formação, tá? Então, por que a gente, dentro da formação, a gente vai priorizar o tratamento? Por conta de que a gente acredita nessa relação. Então, se a gente acredita na relação, a gente tem que saber e estar bem seguro daquilo que a gente está sentindo e tentar, né, com muito empenho e objetivo, realmente entender o que é nosso e o que é do paciente. Tá? Bom, outro pressuposto que temos que levar em consideração é a resistência. Os movimentos resistenciais estão presentes desde os primeiros momentos, às vezes até no telefone, né? Quando a gente vai marcar, olha, eu tenho esse horário, não, eu não posso nesse horário, né? Tá? O paciente tem desejo de mudanças conscientes, mas ele resiste, né? Porque ele quer preservar o seu jeito de ser. Eu acho que aí a gente tem que ter muito respeito pelo jeito que o paciente chegou até a gente e considerar que aquele jeito, mesmo que ele tenha muitas dificuldades, foi o melhor jeito que ele pôde fazer, né? Então a gente percebe a resistência, trabalha a resistência, mas a gente entende e respeita, porque provavelmente se ele não fizesse daquele jeito, poderia ser muito pior, né? Eu acho que isso também é importante. Bom, depois de apresentar esses pressupostos, né, eu vou falar um pouquinho para vocês do instrumento, né, de entrevista, tá? Como eu já disse para vocês, as entrevistas são muito utilizadas dentro da vertente psicanalítica, né? Elas são chamadas, né, de entrevistas psicológicas, né, pelo Bleher.
entrevista clínica pelo Gabbard ou por entrevistas diagnósticas. Outros autores vão chamar de entrevistas diagnósticas, entrevistas preliminares. Na infância, a técnica, né, de entrevista é transformada em outros procedimentos. Tá? Então, a Belasturi, lá na Argentina, e que esse modelo é muito utilizado hoje no Brasil, ela vai preconizar, então, a entrevista com a criança com a primeira hora de jogo diagnóstico. Né? E aí tem o Winnicott, que vai falar também do jogo do rabisco, que também pode ser considerado como entrevista quando a gente está vendo as crianças. Tá bom? Bom, então, a entrevista é um instrumento fundamental do método clínico e é, portanto, uma técnica de investigação científica em psicologia. A entrevista pode ser de dois tipos, ou aberta ou fechada. O tipo que a gente mais utiliza é a entrevista aberta, né, levando em consideração esses pressupostos teóricos. Desde as entrevistas, nós já vamos ver o paciente na relação com a gente, sempre entendendo como é que ele está sentindo, como é que ele está respondendo às questões que estão sendo questionadas. Geralmente a gente começa com uma questão mais ampla e aí ele dirige a cena, né? Aquela entrevista vai ser dirigida pelo paciente. Ele que precisa nos contar o que é importante que a gente saiba dele, né? E dentro disso, a gente vai também entendendo como é que nós estamos nos sentindo e o que é importante ainda investigar melhor, o que é importante saber. Tá? Então, as entrevistas elas são extremamente importantes e são utilizadas aí nessa vertente, o uso, né, é expressivo. Tá? Bom, dentro da utilização, né, da avaliação psicológica na psicanálise, tem um autor que se chama Glenn Gabbard. O Glenn Gabbard, Dr. Gabbard, esteve no Brasil em 2011. Eu tive a oportunidade de estar em todo o dia com ele. Né? Ele desenvolveu uma técnica de avaliação dentro da abordagem psicanalítica que ele vai chamar de... Deixa eu ver aqui. Me fugiu agora. De avaliação psicodinâmica. Tá? Então, o Glenn Gabbard é norte-americano e ele vem de uma escola que, dentro da abordagem psicanalítica, de um vértice que foi fundado pela Anna Freud, que é a psicologia do ego. Então, dentro dessa abordagem, todas as questões são mais ligadas dentro dos pressupostos psicanalíticos, dentro de tudo isso que eu falei, consciente, inconsciente, pré-consciente, contra-transferência, transferência, resistência, todas essas questões são avaliadas e eles vão dar uma ênfase maior às questões do ego, né? As funções do ego. Quais são as funções do ego? Né? A percepção, a atenção. Então, esse grupo vai desenvolver um trabalho relacionado a isso. Tá? E eu estou trazendo essa informação por conta de que eu percebo que no Brasil muitos psicanalistas e muitos psicólogos, né, que trabalham com base analítica se utilizam deste modelo que foi desenvolvido pelo Gabbard. Tá? Então, nesse modelo, ele vai avaliar e vai, nas entrevistas, tá? E vai colher as características egóicas, né? Os pontos fortes, os pontos fracos, os mecanismos de defesa. Lembrem que eu falei, né, que essa escola da psicologia do ego, ela foi fundada pela filha do Freud, Anna Freud. Anna Freud escreveu um livro, né, Os Mecanismos de Defesa. Então, essa escola, né, de psicanálise, essa vertente, ela vai trabalhar bastante com as questões realmente egóicas, tá? E também com as relações de objetos e todas essas
questões que a gente já falou aqui dentro da visão psicanalítica, certo? E aí, eu queria terminando por aqui. Eu acho que algumas questões que ficaram a gente pode ir discutindo depois, tá? Mas eu gostaria muito, e eu apresentei aquele caso que eu atendi enquanto eu era acadêmica ainda, né? E ao me lembrar disso, eu me lembro o quanto a avaliação psicológica e o quanto os testes, o quanto as entrevistas, o quanto tudo isso faz sentido. Se a gente consegue ver sentido nisso e estudar, né? Para que quando o paciente nos procure, a gente possa usar os instrumentos, né? E eu acho que foi acreditando nisso que eu estou aqui hoje, né? Para dizer para vocês que a cada paciente que chega, né? Aquilo que eu senti de admiração e de ressonância naquilo que se estuda se renova, né? A cada avaliação, a cada paciente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e de estar podendo compartilhar isso com vocês, tá bom? Obrigada. Pessoal, a gente vai fazer as falas primeiro, e eu até ia lembrar vocês, quem tiver durante as falas dos professores dúvidas ou questionamentos, vocês têm o bloquinho no meio da pastinha, vocês podiam ir fazendo anotações para depois, para não esquecer, porque às vezes passa e fala assim, acabei esquecendo o que eu queria perguntar. Só para a gente poder administrar melhor o tempo. O segundo tema é estratégia de avaliação psicológica à luz das reflexões histórico-culturais, com o professor Fernando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, primeiro quero dizer que é um prazer e uma honra estar aqui e que eu fico muito feliz de estar aqui porque eu me formei aqui, eu sinto aqui como uma casa, parece que eu estou no meu mundo, vamos dizer assim. Me formei aqui, me especializei aqui e gosto muito daqui. E quero agradecer também a equipe do Conselho Regional e a doutora Alexandra Ayachamacho pelo convite, pela confiança. Nós vamos conversar aqui um pouco sobre a avaliação psicológica na visão histórico-cultural. O título da palestra é Estratégias de Avaliação à luz de reflexões histórico-culturais. Aí eu posso frustrar um pouco vocês, porque estratégias aqui são estratégias mais, sobretudo, conceituais do que técnicas. Não tem assim, use este instrumento, essa ferramenta, em como fazer. São mais estratégias conceituais, a partir dos estudos formulados na primeira metade do século XX, século passado, por cientistas bielorrussos, Vygotsky, Nura, Leontiev e outros. Esses são os mais conhecidos. Tá? Toda a base conceitual deles partiu de uma crítica a um modelo tradicional até então. Aí vocês vão falar, uma crítica de novo, os modelos tradicionais? É criticar de novo. Não, pera lá, não é bem assim. Ele propôs uma nova concepção de sujeito. Sujeito aqui entendido como aquele que é sujeito de sua própria vida, não aquele que é sujeitado. Tá? Claro que dentro do emaranhado de uma teia social, mas mesmo assim, embora com isso, e através disso capaz de determinar o seu próprio destino. Essa concepção de sujeito que ele propõe, baseada num entendimento histórico-social, na constituição histórica e social do sujeito, e de um compromisso com um projeto de sociedade. Como assim projeto de sociedade? Com a preocupação em transformar as condições em que os sujeitos se constituem. De tentar enfrentar, transformar ou modificar condições aviltantes de existência, que constituem sofrimento, que não permitem o bem-estar. Ok? Bom, essa premissa muito básica do entendimento histórico-cultural, pessoal, eles começam a criticar o uso dos testes, como vocês já sabem, dizendo que não é possível mensurar a subjetividade, esse tipo de coisa. Essa crítica que parte da escola soviética. Mas a visão histórico-cultural, pelo contrário do que muitos possam considerar, ela não é só crítica pela crítica, vamos dizer assim, porque senão você cai no imobilismo, no pessimismo. Ela é crítica, tem uma análise crítica
da sociedade do sujeito, mas também uma análise propositiva, estratégica. Né? Dá cara a tapa também ao ter algo a propor conceitualmente. Tá? Não como receita de bolo, como mágica, lógico. Nenhuma linha teórica faz isso. Um modo de reflexão, de leitura do mundo. Tá? Bom, a partir desse entendimento, pessoal, a primeira coisa para a gente partir dessa reflexão histórico-cultural é negar a naturalização do sujeito. Não concebê-lo só como um organismo natural. Mas ele não é natural também? É. Também. Sobretudo, tem que ter uma base biológica. Existem células. Mas esse organismo não está descontextualizado. Ele é inserido num contexto permeado de signos, de significados, de códigos culturais. Então, ele vai se transformando num ser social. Que se sobrepõe ao puramente instintivo. Pois ele vai sendo capaz de ter um relativo domínio sobre seus instintos. Ter consciência. Ter a consciência da sua consciência. Ter autoconsciência. Isso distingue de um animal dos demais, vamos dizer assim. Então, a não naturalização do sujeito. Por que a não naturalização? Porque isso pode levar à culpabilização e à individualização do processo. Na hora de avaliar, vamos tentar identificar qual o problema do indivíduo que está no indivíduo, e não no contexto que o constituiu, e que está o constituindo. Retira do contexto social e joga no indivíduo, culpabilizando pela sua própria condição. Então essa é uma preocupação na visão histórico-cultural no momento da avaliação, que é uma preocupação ética, inclusive. Para que na nossa abordagem, no modo de intervir, para que não acabemos violentando a subjetividade do sujeito. Tá? Então a não individualização, a não culpabilização, não naturalização, não ter uma visão patologizante. Mas não existe patologia? Existe. Claro que existe. Mas ter uma postura cautelar, ponderada com relação a isso. Tá? Não a visão biologizante, tentando fugir da visão tradicional biomédica para uma visão mais psicossocial. É isso que propõe essa linha teórica, essa visão teórica. Tá? Né? Tentando escapar um pouco, não desconsiderar, não é jogar a história na lata do lixo, não se pode, isso vai contra até a própria teoria. Toda a história da psicologia, de forma alguma, vai reinventar a roda, agora nós somos uma nova psicologia. Considerando alguns aspectos, fazendo uma reflexão crítica sobre elas e propondo outras. Tá? Então, existe um aspecto orgânico, mas não se limitar à visão organicista. Ok? Então, esse é um primeiro... É claro que aqui é muito conciso e sintético, mas uma premissa para o entendimento de avaliação. Perpassa o entendimento de sujeito e de sociedade. Ok? Outro ponto. Vygotsky e companhia, sua turma, eles entendiam que a maior parte dos testes foram formulados a partir de uma outra visão do sujeito, que não é essa que eu acabei de dizer. Que visão? Uma visão mais estática do sujeito, não mutável, dinâmico, processual, uma visão mais rígida, cristalizada, congelada, engessada de personalidade, ou de identidade, ou de constituição psíquica. E nesse entendimento se parte do pressuposto que nós temos, os sujeitos têm devem ter histórias semelhantes, condições de vida semelhantes, ou muito próximas, ou padronizadas, e, portanto, devem ter, ou deveriam ter, uma subjetividade, um psiquismo mais ou menos padronizado. Isso justifica o uso de testes padronizados. Na visão histórico-cultural, não. Tem que se considerar a singularidade. Mas singularidade, eu digo, não aquela coisa única, desconectada, essa singularidade constituída socialmente. Tá? Como assim? Está ficando meio confuso? Vou tentar esclarecer melhor. Partindo do conceito de tese, antítese e síntese, atividade do sujeito como tese, atividade cultural, que medeia a atividade do sujeito, como antítese, uma contradição que é posta. Dessa relação antagônica surge a síntese. Surge como? Surge brota? Não, ele constrói ativamente essa síntese, que vai ser novamente uma tese, que vai ter sua antítese, que vai formular uma síntese, que novamente vai ser uma tese, e assim se dá o desenvolvimento psico-intelectivo, socioafetivo do sujeito. Tá? Num eterno devir, um contínuo. Né? Por isso que aí já não concorda com a visão de que está posto na literatura oficial que a personalidade se finda aos 18 anos de idade.
como por exemplo um DSM. Por quê? Até 18 é transtorno de conduta, depois pode falar psicopata, ou transtorno de personalidade antissocial. Por quê? Porque antes dos 18 não está com a personalidade formada, então não posso dizer que é um transtorno de personalidade. Mas nesta visão, a personalidade ela não se fecha nunca. Até a gente morrer, a personalidade se refere mais à identidade, né? Ou configuração subjetiva na designação de González Rey. Ela é sempre dinâmica, imutável, não se finda nunca. Tá? Então, essa síntese que eu estou dizendo, que se opera, cada um de nós acaba, em última instância, por ser uma síntese social. E cada um de nós compomos essa síntese social, que é a sociedade. Tá? Então, considerar essa unicidade uma avaliação individualizada, não homogeneizada e padronizada. Não esperar esse padrão. Qualquer coisa que fuja da regrinha está errado, esse é o problema. Às vezes o que fugiu da regra é o que caracteriza a individualidade, a singularidade dele, essa síntese única que ele é. Ok? Bom, muito bem. A partir desse ponto de vista, pessoal, o Luria, ele coloca assim, que a gente tem que entender numa avaliação, quando chega uma queixa, um problema, como essa queixa foi constituída, em que condições, quer dizer, de retomar a gênese. Por isso que fala de um método genético, mas não genético no sentido de DNA, genético de retomar a gênese, a origem, a historicidade daquele fenômeno. Tá? Porque aquele problema surge dentro de uma cadeia de eventos históricos. Tá? Então, entender essa história coletiva e o quanto dessa história pode ser alterado e modificado, ou se atribuir outro significado. Bom, como que eu vou alterar a história do sujeito? Foi abusado na infância sexualmente. Vou voltar atrás, máquina do tempo? Não. O que se vai alterar? Os instrumentos que ele tem para lidar com aquilo. Os instrumentos subjetivos. Por isso que chama método instrumental. Instrumentos ou ferramentas psíquicas com as quais ele lida. Para lidar com aquela dificuldade, com aquele problema que ele tem. O nível instrumental do sujeito diz sobre a forma como ele vai lidar com suas necessidades na vida. Por exemplo, uma criança de 3 anos de idade, 4, pode não conseguir digitar no computador. Com 12, 13 já consegue digitar. O nível de domínio, sofisticação, elaboração, no desenvolvimento ou no manuseio do instrumento, diz muito sobre o nível desenvolvimental do sujeito. Não só do sujeito, como de uma cultura, de uma sociedade, de um país. Os países que desenvolvem tecnologia de ponta, isso implica numa subjetividade capaz de fazer isso, e essa tecnologia novamente influencia na subjetividade daquela cultura. Então, o nível de domínio instrumental, né? Até dentro dessa linha histórico-cultural chamada de método instrumental. Temos que instrumentalizar o sujeito. Tá? O sujeito, nessa linha teórica faz todo um estudo, desde a pré-história, a filogênese, a história da espécie humana, sobre o uso das ferramentas. E o sujeito, através dessa ferramenta, ele lida com a natureza, não uma relação direta, indireta, mediada pelas ferramentas, pelos instrumentos. Ao intervir e alterar a natureza, ele altera a sua própria natureza. E ele internaliza, a atividade dele é mediada, essa atividade não é ilhada, está sempre num contexto social que vai mediar a atividade, e ele internaliza a atividade mediada com esses signos. Esses signos são instrumentos psíquicos ou subjetivos que ele usa para lidar com a realidade. A linguagem, por exemplo, é um instrumento, é uma ferramenta. Então, quais instrumentos que aquele sujeito tem para lidar? Isso cabe numa investigação, numa avaliação psicológica. Ok? Um outro ponto, pessoal. O modelo tradicional estava pautado mais na manutenção da ordem e do controle social, e não na transformação social, na emancipação do sujeito. Quer dizer, baseando-se num pensamento positivista, não dialético da história cultural, pensamento positivista, qual é a premissa básica? Explicar, prever e controlar. Enquanto que na visão história cultural, penso eu que deveria ser investigar, refletir e ajudar. Explicar, prever e controlar. Por que tem que controlar o sujeito? Prever, a previsibilidade do sujeito, da subjetividade humana, como se fosse uma meteorologia, prever uma nuvem. Desconsidera o fato de que o sujeito tem consciência, a nuvem não tem, por exemplo. Só o fato do sujeito ter consciência, ele passa a ter consciência da previsão, já altera a previsão. O simples fato de ter consciência. Então, essa premissa positivista
não cabe no entendimento de concepção de sujeito, de sociedade, e que influencia no modo de se fazer a avaliação. Tá ok? Bom, e daí? Está fazendo algumas críticas a modelos tradicionais e tal, mas isso, a psicologia está indo muito bem, obrigado, faz um monte de avaliação a isso, uma avaliação no teste, a identidade da profissão. Bom, problema nenhum quando bem feito. Às vezes é melhor tentar fazer o tradicional bem feito do que tentar fazer um novo sem ter lá tanto domínio. Apesar que domínio nunca ninguém entende nada. Né? Mas a Silvana Tuleschi, pessoal, e Marilda Fac, numa pesquisa deles, só para dar um exemplo, em 1997, em São Paulo, de todas as crianças que estavam numa classe especial, 55%, segundo a pesquisa, estavam lá com um diagnóstico equivocado. Estavam lá erroneamente. Isso mostra a delicadeza, assim, a importância de uma avaliação bem feita, porque senão a gente pode matar o futuro de uma pessoa, mudar o caminho daquele futuro. Como o doutor Alexandra Yashinach colocava, é uma avaliação ou é uma inquisição? Tá? Bom, uma avaliação tradicional não teria problema, como foi feito pela maior parte dos psicólogos. Quem sou eu para dizer se tem problema ou não? O problema é que, nesse caso da pesquisa, se limitava à bateria de testes. Tá? Se a pessoa faz a entrevista aberta, semi-aberta, entrevista estruturada pelo DSM-5, observação focada, observação flutuante, catamnese, análise documental, observação em loco, onde está tendo problema lá, na família, na escola, tudo isso, e mais os testes, o problema é se limitar só aos testes, acreditar na magia do teste, na mágica de que ele vai dar um saber absoluto sobre o sujeito. Então, aqui não estou dizendo que sim, a crítica pela crítica, só criticar o teste, não é isso. Ele é importante, mas ele é limitado. Ele não explica tudo. Precisamos deste recurso e de outros recursos que compõem o processo investigativo como um todo, que é a avaliação psicológica. Ok? Bom, partindo desse modo de entendermos a avaliação psicológica, pessoal, o Luria, ele coloca o seguinte para nós, ele diz assim, precisamos entender a Constituição para propor a reconstituição. Precisamos entender a Constituição para propor a reconstituição. Isso está pautado naquela concepção genética que eu disse, de entender a Gênese, de montar a historicidade para compreender a Gênese. Né? Ok? Então, não sei se está confuso para vocês. Vocês já tem algumas noções aqui de avaliação psicológica. Uma diz são estratégias conceituais e não estratégias puramente técnicas. Não naturalizar, não culpabilizar. Ter uma análise individualizada do sujeito, não padronizada. Né? Bom, e até dentro da linha histórico-cultural existem divergências, porque alguns autores mais radicais dizem que tem que abolir os testes. Outros não, que eles são complementares. Eu, particularmente, penso que os testes são complementares. Não tem que ser abolidos. Não se trata de, como eu já disse, cancelar a história da psicologia, mas a gente ter um outro olhar sobre aquilo, uma postura mais cautelar, mais ponderada, mais crítica. Não proibir. Não pode, isso aqui está errado. Desconsidera. Não penso dessa forma. Linhares não pensa dessa forma. Linhares pensa que os testes são complementares. Vitor da Fonseca também afirma que os testes são complementares. Já Lunt afirma que tem que ser abolido. Então, dentro da própria visão histórico-cultural tem divergências. Ok? Vitor da Fonseca, por exemplo, ele fala assim, o problema não são os que os testes fazem, mas o que os testes não fazem. E aí a gente acaba por fazer só isso. Então, ele tem uma limitação. E o problema não está no instrumento em si, mas de quem e como utiliza o instrumento. Né? A faca pode ser utilizada para cortar o pão ou para enfiar na barriga do sujeito. Depende do usuário, da ética dele. Quais os valores que ele tem para utilizar aqueles, objetivando o quê? Sempre com a preocupação assim, isso vai ajudar o sujeito no quê? No que isso vai permitir ajudar? Ou vai ajudar a mim, só faço uma avaliação rápida, fecho um diagnóstico, porque na hora que você está fazendo uma avaliação é uma situação de poder, de status. Aí o psicólogo se sente meio médico, assim, fechou o diagnóstico aqui, rapidão, faz o relatório, entrega lá. Eu sei sobre o sujeito. E enquadra no CID lá, faz um enquadramento nosológico.
Na visão histórico-cultural, tem que pensar sempre assim, o que isso pode ajudar o sujeito. Bom, mas o que tem que ajudar? Você não está confundindo a avaliação com um projeto terapêutico? A avaliação é uma coisa, o projeto terapêutico é outra. Na visão histórico-cultural, essa linha é muito tênue entre o que é terapêutico e o que é avaliativo. O que é terapia e o que é avaliação. Por quê? Acho que não só na linha histórico-cultural, né? Na psicanálise, a Berasturi já falava sobre isso. Enquanto você está fazendo terapia, você está constantemente avaliando. Quando você avalia, essa avaliação já pode ter um impacto terapêutico, ou uma preocupação em deixar subsídios para auxiliar, para ajudar o sujeito. Tá? Então, a avaliação psicológica aqui, ela age na zona de desenvolvimento proximal, podemos dizer assim. Entre a zona de desenvolvimento real, como o sujeito está, a condição atual dele. Aí tem a zona de desenvolvimento potencial, tudo que ele pode chegar a se constituir. Mas dentro dessa zona de desenvolvimento potencial, tem algo que é distal e algo que é proximal. O que está próximo dele alcançar, na potencialidade dele. A avaliação incide aqui. Né? Uma transição entre o diagnóstico e a intervenção, vamos dizer assim. Que tem que gerar subsídios. A preocupação em ser uma avaliação estratégica, não só descritiva. Ser explicativa e prospectiva. Na visão histórico-cultural, a avaliação é pensada dessa forma. Tá? A avaliação na visão histórico-cultural, pessoal, é chamada de avaliação assistida, ou avaliação dinâmica, ou avaliação mediatizada. São a mesma coisa. Depende do autor, mas são as mesmas coisas. Avaliação assistida, avaliação dinâmica ou avaliação mediatizada. É o nome que se dá a avaliação nessa abordagem teórica. Tá, ok? E o que vem a ser essa avaliação, além de todas essas noções conceituais que eu estou falando aqui rapidamente? Bom, partindo fazendo o gancho com relação às EDP, que eu estava considerando agora há pouco, consiste e basicamente, se eu consigo deixar claro, se você vai aplicar um teste, um VISC, por exemplo, você está avaliando a zona de desenvolvimento real, que ele já aprendeu, que ele sabe como que ele está, a condição atual dele. Uma escala de Beck para a escala de depressão, não sei, como que ele está naquele momento. Né? A zona de desenvolvimento potencial tem que ser considerada aí por quê? Aí você pode aplicar um teste imediato. Teste imediato. Como assim teste imediato? Você vai ajudando e auxiliando o sujeito no teste. Mas aí você subverteu o manual do teste. Então ele já foi invalidado. Você não pode mais usar. E se for fazer isso, tem que colocar isso no relatório. Você invalidou o teste. Você subverteu e transgrediu o manual. Porém, dando um exemplo do VISC, por exemplo, com o qual eu trabalhava mais, se você não ajuda o sujeito, ele obtém um resultado X, um QI X. Você ajudando, ele já obtém um outro QI mais alto. Quer dizer, então, que com a ajuda ele consegue. Ele é capaz. Ele tem potencial. Através da mediação. Aí eu estou analisando a potencialidade dele, a potencialidade relacional, não é que a potencialidade está nele, depende da relação, da mediação que é feita. Aí ele consegue. Então tem essa preocupação, tentar olhar para a possibilidade, não só para os limites, só descrever como que está, em que pé que está aqui. Mas aonde que pode chegar com ajuda, com auxílio, com mediação. Isso chama avaliação mediatizada. Ok? Nessa concepção também, é melhor não ter pressa. Geralmente as avaliações duram 3 sessões. Que dure 3 meses, melhor, 6 meses, mas que não cometam iatrogenia, um equívoco. Uma iatrogenia, eu digo assim, um equívoco de um profissional da saúde que vai prejudicar o sujeito atendido. Ele vai lá procurando ajuda e sai mais prejudicado. Seria melhor não ter ido procurar ajuda do profissional de saúde. Então, se for só para rotular, classificar, fazer enquadramento nosológico, sem deixar subsídios, sem preocupar no que isso ajuda. Essa é uma preocupação ética, deontológica da visão histórico-cultural. Bem, nessa visão, então, temos que considerar vários conceitos, como eu coloquei aqui, a questão das EDP, das possibilidades, a questão da compensação, que o Lura trabalhou tanto. Hoje está tão banalizado os conceitos de EDP, está banalizada a neuroplasticidade, que se fala tanto, mas tudo isso foi... Um dos pioneiros a falar disso foi o Luria, colocar isso em pauta, se disseminou. Então,
através dessa compensação, da neuroplasticidade, das EDP, das potencialidades do sujeito. Isso é uma forma de se fazer avaliação assistida. Tá? Inclusive, voltando novamente, assistindo na tecla da potencialidade. As EDP, diferente do que muitas pessoas pensam, ela não está no sujeito. Vamos medir, avaliar, analisar, examinar as EDP do sujeito. Não. As EDP ela é relacional, como quase praticamente todos os conceitos dessa abordagem teórica. Ela está na relação, não está no sujeito. Então, você alterando um polo da relação, você altera as EDP. Ok? Uma outra coisa, uma preocupação nessa abordagem é não ter um discurso na negativa, como usualmente se vê nas avaliações psicológicas. Como um discurso na negativa? Na devolutiva verbal, ou mesmo relatório no laudo, se encontra geralmente assim: não consegue fazer isso, não apresentou isso. Por exemplo, não apresenta orientação espacial, não demonstrou orientação temporal, não apresentou estado moral positivo, não, tudo na negativa, que ele não consegue com a dificuldade dele, não tentando enxergar, captar, examinar, mediatizar uma possibilidade, perspectivas, né? Não tenta perspectivar, para descrever as limitações, que não consegue um discurso na negativa, geralmente, os laudos, e a devolutiva verbal. Até nisso se difere. Devolutiva na história cultural não é só devolver, é devolver e acolher. Relação conjunta. Que sentido que faz para ele aquilo que eu estou dizendo? Tentar compreender isso e acolher aquela situação, aquela condição do sujeito. Então eu estou mediando, eu estou só informando. Ok? Outro ponto importante, pessoal, é considerar essa questão do sentido, que é muito cara à teoria. Principalmente a teoria da subjetividade, desdobramento da teoria histórico-cultural, a visão de González Rey. A avaliação psicológica deve ter uma preocupação com a questão do sentido. Né? O significado, ele é social, é compartilhado. O sentido, ele é individual, é singular. Se eu posso chegar para um de vocês e falar assim: olha, escuta essa música aqui que bonita. E você concordar, realmente essa música é bonita. Mas ela provavelmente não terá o mesmo sentido que tem para mim, ela terá para você. Então, o significado, afirma González Rey, ele é uma zona mais instável dentro de uma zona mais instável, que é o sentido. O sentido que as coisas têm para o sujeito é fundamental nessa perspectiva. Então, fazer uma avaliação psicológica é tentar desvelar o sentido, os sentidos do sujeito. Tá? Até o sentido do sintoma, por exemplo. O sentido da dificuldade, o sentido do problema. O sentido que aquilo tem assume para ele, e que só para ele. Acessar isso. Investigar essa questão do sentido subjetivo. Tá? Isso é basilar no entendimento histórico-cultural. Tá dando tempo aqui, pessoal? Então eu vou tentar, fechando o raciocínio aqui para não ficar tudo meio solto, e finalizando, depois a gente pode conversar melhor no momento das perguntas. Devemos, então, ter um entendimento estratégico, conceitual, de não naturalizar o sujeito, não culpabilizar, não individualizar, não ter uma visão padronizada, homogeneizada, mas respeitar essa diversidade que é o ser humano e a humanidade, ainda bem que é assim, diversa e adversa. Que ele é constituído através de relações sociais históricas. Essa é a gênese das suas funções psicológicas superiores. Né? E ele é constituído de forma contraditória, não harmoniosa, não como um mar de rosas, de forma antagônica, de conflito, de embate, de confrontações. Então a vida não é só uma belezura, feita de entraves, de desgastes, desequilíbrios, e assim a gente vai avançando e dando saltos qualitativos entre tese e antítese, constituindo uma síntese, como havia dito. Considerar as EDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Ter uma visão de avaliação assistida, mediatizada, no sentido prospectivo, não só descritivo. Explicativo e prospectivo, de gerar subsídios. Isso se confunde um pouco com a intervenção. Né? Até a avaliação aqui ela tem que ser processual. Você faz a avaliação, entrega e tchau. Depois retorna, avalia de novo, avalia novamente, continuamente.
Inclusive, aqui eu acho importante deixar isso salientar aqui. Se avalia o estado e não o ser. É o estar e não o ser. Como está a configuração subjetiva naquele momento. Né? González Rey, em vez de denominar personalidade, denomina configuração subjetiva para enfatizar a dinâmica. E hoje está configurado assim, amanhã pode estar de outra forma. Até para fazer um exame de sangue, você está com anemia hoje, daqui uns dias você volta lá, pode não estar mais. Até exame de sangue muda. Como é que é a subjetividade? É extremamente complexa, vai ser rígida e imutável. Tá? Bom, considerando todos esses conceitos, só para finalizar, pessoal, a própria palavra avaliação vem de valere, do latim valere, que significa, derivando no português, em dar valor, valorizar. Então é qualificar, atribuir, colocar atributos, adjetivar. Né? Então, envolve o juízo de valor, avaliação. Mas vejam que pela própria etimologia da palavra, avaliação, avaliar é valorizar, é qualificar, e não desqualificar ou desvalorizar. A própria gênese da origem da palavra avaliação já nos aponta o caminho, o que a gente deveria fazer. E agora, finalizando mesmo de verdade, que eu falei que estava finalizando 3 vezes, embora tenha algumas, formule essas críticas à visão histórico-cultural, ela não desconsidera toda a história da psicologia de forma alguma, dialoga com elas, faz uma reflexão crítica, prospectiva, mas não é que a gente tem que jogar tudo fora ou desconsiderar, não é nada disso. Tá? Como eu disse, eu tenho a visão de que os testes são complementares, não devem ser abolidos, são muito importantes, são importantíssimos. Podem nos auxiliar muito. Tá? Uma suspeita clínica para ratificar ou para retificar uma suspeita clínica. Mas ele não pode ser absoluto, a gente pode crer na magia dos testes. Tá? É isso. Agradeço pela atenção e pela paciência. Muito obrigado. Nossa, eu já estou aqui anotando umas coisas, viu, Fernanda? Querendo debater, discutir, né? Então, muito importante tudo que está sendo dito aqui, né? E assim, desde a manhã, a gente está vendo assim, que está, o pessoal que estava aqui no período da manhã, a partir de ontem já, né, Alexandre? Vem um raciocínio que parece assim, todo mundo se combinou para falar ou não? Então, eu vi assim que foi organizado, né, Alexandre? Na verdade, tendo todo o cuidado de ter um raciocínio que vai se fechando, né? E vai se alinhavando tudo que está sendo dito aqui. Então, a gente vai poder conversar daqui a pouco sobre isso. Agora a gente vai ouvir a professora doutora Aline Henrique Reis, ela vai falar da avaliação na terapia cognitivo-comportamental. Boa tarde. Bom, então eu vou trazer um pouquinho para vocês de como a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, pensa e realiza e faz a avaliação no contexto clínico, né? E aí a minha questão era, não sei o quanto que as pessoas que vão me assistir sabem o que é a TCC, enfim, então eu vou fazer uma brevíssima introdução do que é. É um modelo teórico que o Aaron Beck começou na década de 60. O Beck, ele era um psicanalista. E na tentativa de comprovar a teoria psicanalítica da depressão, por meio de pesquisa, ele identificou nos pacientes, nos relatos, um componente comum que era um processamento cognitivo da informação. E aí, então, a partir disso, seguiram-se novos estudos e aí ele foi elaborando e montando a teoria, de modo que hoje é um modelo bem abrangente e que dentro do modelo a gente tem o que a gente chama de terapias cognitivas. Então, não é um único modelo teórico, a gente tem o modelo racionalista de Beck, que é basicamente o que eu vou apresentar para vocês, e a gente teria outros modelos, construtivista, terapia de esquemas do Jeffrey Young, que também está nesse arcabouço das terapias cognitivas. Bom, então, feita essa brevíssima introdução, né, da terapia cognitivo-comportamental, o que é, a gente vai entrar na ideia da avaliação. A TCC, ela é estruturada, ela é pensada para ser o mais breve possível. Quanto ali? A gente não tem essa resposta. Então, o mais breve possível dentro da lógica de que a gente espera que o paciente seja o próprio terapeuta. Então, é um modelo de aprendizagem
onde tudo aquilo que é trabalhado a gente espera que o paciente ele generalize para fora do setting terapêutico e que ele, fora daquele local, que ele consiga estender o que ele aprendeu para fora. E por isso que não ficar muito tempo ou mais do que o necessário para não gerar uma dependência do paciente com o terapeuta. Então a ideia é, a gente aprende a solucionar problemas, a resolver as dificuldades, a pensar sobre a própria história e aí mediante novas dificuldades, porque a vida é um eterno ir e vir, altos e baixos e mudanças nas nossas condições. Então, que diante de uma nova dificuldade, de uma nova fonte de estresse, que a priori não seja necessário retomar a terapia, mas que o sujeito ele tenha o autoconhecimento e o aprendizado para que ele possa aplicar aquilo sem a necessidade de retomar a terapia. Bom, aí vamos começar com as fogueiras, né? A gente começa falando do diagnóstico ateórico DSM-5 e CID-10. Meu Deus, professora, que coisa feia você falando disso, né? Então, por que eu coloquei primeiro? Porque é uma das partes. Então, antes de começar a falar, eu queria que ficasse muito claro para todo mundo que está pegando agora, estava no celular e acordou, é o seguinte: é uma das partes, não é o todo, mas é uma parte importante, tá? Então, sim, no modelo da TCC, a gente usa manuais diagnósticos, a gente usa critérios de avaliação dentro desses modelos. É perfeito? Não. É fantástico, maravilhoso? Não. Tem erros? Muitos. Atende a interesse de classes farmacológicas, dos institutos que fazem pesquisa? Atende. Dá conta de tudo? Não dá. Ué, Aline, mas para que vocês usam? Porque é uma parte. Para as outras partes que não são contempladas, a gente usa outras formas de entender que eu vou falar na sequência. Então, por que a gente usa e qual é a importância? Primeiro, para estabelecer um diálogo e uma relação com os demais profissionais da área de saúde. O psiquiatra, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. Então, muitas vezes nós estamos inseridos em equipes multi-interdisciplinares e aí falar num viés teórico, tá, a pessoa não estudou a minha teoria, então eu vou começar a falar de conceitos que ele desconhece, a gente não vai ter uma linguagem em comum. Isso complica um pouquinho. Então, tendo uma linguagem em comum, facilita esse diálogo com os demais profissionais. Ao fazer a avaliação e chegar a um diagnóstico, isso rotula o sujeito? Isso diz quem o sujeito é? Não. Isso é uma parte dele. E ao dar a ele essa devolutiva, a gente vai falar depois sobre a devolutiva, eu não estou dizendo que esse é você e você está fadado a ser assim para o resto da vida. Eu estou dizendo que na avaliação descritiva, porque o diagnóstico, o diagnóstico A teórico, e esse A significa negação, então diz que não há uma teoria por trás, ele vai simplesmente fazer uma descrição de sintomas. Mas por que aquele indivíduo desenvolveu aqueles sintomas? Não. E nem é o objetivo. Portanto, uma coisa que tem que estar muito clara para vocês é o seguinte: o psicólogo que faz o diagnóstico ateórico é uma parte do trabalho dele. Se vocês ouvirem por aí um psicólogo que fez o diagnóstico ateórico e ponto, ele fez o trabalho dele muito mal feito, tá? Aí já vai lá para o CRP e faz uma denúncia, inclusive. Né? Então, a gente usa isso aqui como maneira descritiva para descrever os sintomas, para facilitar a comunicação com outros profissionais da área da saúde, para ajudar a pensar no plano terapêutico, na intervenção. Então, a condução terapêutica ela pode variar dependendo do transtorno, para pensar na associação ou não com o psiquiatra. Meu Deus, agora vão atear fogo mesmo, né? Sim, a gente trabalha conjuntamente com o psiquiatra nos casos em que há necessidade, porque o nosso trabalho ele não é feito sozinho, né? Então, muitas vezes, eu
já fiz bastante, sigo fazendo visitas técnicas a hospitais psiquiátricos. E se a gente não pensar num trabalho o nosso trabalho, ele, por exemplo, o trabalho de buscar a família daquela pessoa que está institucionalizada e que a família sumiu, é o assistente social. E aí, cara, o trabalho dele é fantástico. E essa ponte, por exemplo, do assistente social, de conseguir recursos financeiros para ajudar a família a cuidar da pessoa, isso é fantástico. Então, assim, e sem um número, sem um diagnóstico, isso não se consegue, tá? Por exemplo, lei de cotas, quando a gente fala, por exemplo, do autismo, que foi recentemente incluído como uma condição especial, que aí designa eles a possibilidade de entrar em trabalhos por cotas. Sem um diagnóstico, eles não conseguem, ok? E aí eu lembro um relato de uma mãe que falava exatamente isso. Então, o autista ele era considerado como todo mundo, e aí ele concorria a uma vaga junto com todo mundo, e aí ele não conseguia porque ele tem algumas limitações, e aí ele estava excluído e à margem. Então agora, quando ele tem a possibilidade de concorrer dentro da condição especial, agora ele tem mais chance de se posicionar no mercado de trabalho. Então isso também é uma outra possibilidade que vem com a questão do diagnóstico. Bom, então isso é uma parte pequena, mas importante. Outra parte é o diagnóstico teórico, é como a terapia cognitiva avalia, investiga, conhece, busca informações sobre o paciente. Mediante isso, a gente tem um monte de coisa, de informação para buscar e para conhecer. Eu costumo brincar que a gente tem que ser curioso. Quer dizer, como, desde quando, mas com que frequência, com que intensidade? Então o paciente ele vai te contando e você vai buscando fazer perguntas, e aí eu vi já uma diferença, né? Porque no nosso caso a gente pergunta bastante, a gente quer saber, a gente tem que tece uma linha de raciocínio e para entender esses sintomas. Então, resumidamente, né, aqui eu apresento para vocês o relatório de resumo de caso, que é a maneira como a TCC vai fazer a avaliação do paciente. Então, a gente busca informações de identificação, nome, idade, estado civil, escolaridade, ocupação, genograma. E não é à toa, não é só para forma, tá? Às vezes acontece o estagiário chegar na supervisão, a queixa, o problema... Calma, espera. Casado, solteiro, procura, tem filho, de que idade, mora com quem? Por quê? Porque isso tudo faz diferença, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha na clínica escola, a gente tem aquele ideal de casa, de família. Então, os pais, os cuidadores têm que ter um quarto separado, a criança tem que ter o espaço dela, blá, 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 aquela coisa linda, né? Aí chega na clínica escola aquela criança que tem um cômodo para geral. Então, a gente tem que... E isso faz diferença na questão dos sintomas, na avaliação. Então, isso aqui não está aqui para bonito, né? Isso aqui está aqui para isso juntar-se com as outras informações que eu vou coletar. Por exemplo, ocupação, né? A pessoa é formada, trabalha em outra área. Por quê? Há uma frustração ali, há uma insatisfação ou não, quer dizer, quando eu me formei eu era muito jovem, escolhi o curso e aí vi que não era aquilo, mas terminei, agora sim eu me encontrei, ou o contrário, eu fiz um curso, queria estar atuando na área e não estou atuando. Então percebam que desde aqui eu já tenho vários elementos que vão compor a minha avaliação e que não são apenas para cumprir tabela. Cada item que está aqui tem uma função. O diagnóstico teórico, ele está aqui e ele faz parte, né? Então eu só coloquei ele primeiro lá para dar um destaque, mas isso, como vocês veem aqui, é um dos elementos da avaliação e deve compor. Quando a gente fez um encontro no final do ano passado, aqui mesmo no Complexo Multiuso, eu apresentei um caso e propositadamente eu coloquei o diagnóstico teórico e a formulação do caso. E era um caso que o diagnóstico teórico, ele não foi o protagonista, ele foi algo adjacente. Aí algumas pessoas me perguntaram, mas se não foi o principal da tua intervenção, por que você fez? Porque é parte da minha avaliação. Em alguns casos, ele pode ser o protagonista, em outros casos não. Mas como parte de uma avaliação mais minuciosa, é importante que ele esteja ali. Scores objetivos, né? Então essa parte aqui eu gosto bastante.
De novo, é uma parte. Então vocês vão ver que eu tenho vários itens. E o score objetivo, ele é uma parte. Então, de novo, aí vamos falar com o CRP, né? Já que o CRP está aqui. Um psicólogo que faz uma avaliação apenas com teste, ele faltou em alguma aula importante da graduação. Porque não existe você... O teste ele é muito mais para comprovar uma hipótese, para te dar um dado concreto, do que efetivamente para descobrir a roda. Então, quando a gente aplica um teste, mais ou menos é tipo, eu já sabia, né? Eu já sabia porque eu fiz uma boa entrevista, porque eu avaliei N variáveis implicadas no caso, e o teste ele é apenas mais um elemento da avaliação, não o principal, não o protagonista. E a gente tem um trabalho importante aqui. Primeiro, porque quando a gente está na graduação, a gente aprende alguns testes. Por exemplo, já faz um tempinho que eu me formei, né? E eu aprendi teste que não passou no CRP. Então, quer dizer, algumas coisas que eu aprendi já caíram fora, eu não posso mais usar. Então, hoje, o nosso primeiro trabalho, quando vai aplicar testes, é ir lá para ver se ele foi validado, se ele pode ser usado, se o conselho aprovou. Ok. Outra coisa, estão sendo formados e feitos testes a cada dia, a cada ano, embora aqui no Brasil a gente tenha uma carência muito grande. Então, o nosso trabalho é ver o que tem, estudar por conta. Eu não posso ficar com o teste que eu aprendi lá na graduação, porque muita coisa nova já apareceu. Como é que a gente usa os testes, então, dentro da nossa avaliação? Aí é uma questão do clínico, né? Então, assim, para complementar a avaliação, eu vou pegar um exemplo para vocês. Chega um paciente cujo diagnóstico teórico foi transtorno de ansiedade social, que seria uma timidez excessiva, uma dificuldade de interagir em público, um nível de ansiedade muito alta quando ele precisa se expor. E aí, uma das nossas hipóteses é que pode haver um déficit em habilidades sociais, ou seja, o indivíduo ele não sabe o que fazer, ele não tem repertório, ou ele tem um repertório, mas ele tem um medo muito, muito grande da rejeição, e então ele fique isolado socialmente. Para testar essa hipótese, o que eu faço? Eu aplico um teste de habilidades sociais, né? Bom, então vamos mensurar as habilidades sociais, vamos ver as áreas problemáticas e diante dessas áreas, porque algumas áreas eu posso ter mais facilidade, por exemplo, eu posso conseguir expressar sentimentos positivos de uma maneira muito apropriada, mas eu posso ter uma dificuldade em expressar sentimentos negativos em especial. Então o teste ele vai me dar esses pormenores. Outros testes que a gente usa bastante, as escalas Beck, que avalia depressão, ansiedade, desesperança e suicídio. A Y-Box, que avalia sintomas obsessivos e compulsivos. Então, o paciente chega com uma queixa de transtorno obsessivo-compulsivo. Ele tem só obsessões, ele tem só compulsões, ele tem as duas. Qual que é a intensidade, qual que é a frequência, qual que é o nível de prejuízo. Então, são escalas, são instrumentos padronizados que vão me ajudar a entender melhor aquele transtorno, aquele caso. Dentro do modelo UISSL, que é um teste de estresse, o IHS, que é o Inventário de Habilidades Sociais, o questionário de esquemas de Young, que é um modelo que eu uso muito, que eu gosto, trabalho com a terapia de esquemas, que vai me ajudar a entender melhor esse caso, que vai me dar elementos para questionar mais, para buscar mais informações da história de vida, dentre outros. Por exemplo, minha estagiária chega um caso de queixa de aprendizagem, né? O menino tem 9 anos e não aprendeu a ler nem escrever. Uma das coisas que a gente vai fazer é a avaliação da inteligência. Há um problema com a inteligência ou não? Diagnóstico diferencial. É um caso de dislexia ou não? Associado à avaliação da história de vida. Então, qual teste a gente vai usar vai depender da queixa que a pessoa trouxer e da necessidade das perguntas, das dúvidas que a gente queira responder. Então, de novo, dentro do meu relatório de resumo de caso, esse é um dos elementos. Pode ter caso que eu não aplique teste nenhum? Pode. Mas, em geral, a gente usa para complementar. Bom, problemas atuais. Geralmente é isso que a pessoa chega contando, né? As dificuldades.
Então, quais são os problemas, como eles se desenvolveram e como eles são mantidos? Eu vou ter que fazer uma... Primeiro, a pessoa vai chegar me contando, estou brigando muito com meu marido, eu não sei, estou pensando em me separar. Vamos operacionalizar esse problema. Então, eu vou destrinchar. Geralmente, eu acabo investigando as áreas da pessoa. Então, por exemplo, o DSM-4, ele trazia o diagnóstico multiaxial, que eu achava bem legal, porque ele lembrava a gente de olhar vários itens que o DSM-5 ele retirou. E aí ele falava do eixo 4, que eram os problemas psicossociais e ambientais. Então eu ainda gosto de avaliar, embora ele tenha falecido e entrado com uma outra visão, mas enfim. Então, quer dizer, trabalho, gosta, não gosta, tem problemas de que ordem, a relação conjugal, relação com os filhos, relação com pai e mãe, lazer, amigos, trabalho, estudos. Então, de uma maneira geral, quando a gente vai falar dos problemas atuais, e geralmente a pessoa ela traz uma queixa específica, a gente acaba avaliando, investigando todas as áreas, todos os papéis sociais, dificuldades, limitações e inquietações, para ter uma visão mais abrangente. Então, a lista de problemas ela deve buscar ser o mais completa possível, incluindo não somente problemas de ordem psicológica, como também problemas interpessoais, psicossociais, trabalhistas, financeiros, jurídicos e médicos de um modo geral. Por exemplo, a gente não pode desconsiderar o fator biológico. Então, por isso que a gente faz uma análise mais integrada. Por exemplo, chega um paciente com disfunção erétil, O homem diz, eu tenho tesão, eu tenho vontade, mas eu não tenho ereção. Primeiro fator, tem algum problema fisiológico? Vai para o médico, avalia. Não tem, então é emocional. Eu não posso partir do princípio de que o problema é emocional a priori, ok? Que mais? Outra coisa, o sono. Alguém aqui é mãe de bebê pequeno? Tamo junto, Como que é? Alguém me viu bocejar várias vezes agora há pouco? Então, assim, puerpério, Nasceu 1 mês, 40 dias, e pensa, passa o puerpério, tá ótimo. Não, O meu já tá com 1 ano e 2 e sigo dormindo mal. Se a gente não dorme bem, a gente fica mais irritado, a gente tem problemas na atenção, na concentração, na memória. Aí você vai dizer, só quem tem bebê pequeno? Não, Muitas vezes a pessoa ela não dorme bem, ela não tem consciência disso. E aí ela vai ter um monte de sintomas emocionais, psicológicos, que podem preencher todos os critérios de depressão, olha o diagnóstico aí, e não é depressão. Aí ele até vai no psiquiatra, aí ele até toma antidepressivo, aí ele até faz terapia e a coisa não evolui. Por quê? Porque o problema não são os sintomas, são o que está gerando os sintomas, que no caso é um sono ruim. Então percebam que eu tenho que ter uma ideia muito clara de todos os pormenores da vida do indivíduo para fazer uma avaliação precisa, para fazer uma intervenção adequada, Por exemplo, problemas de aprendizagem, meu Deus, pode ser uma questão de bullying, de fobia escolar, dificuldades com a professora, ansiedade de separação, Que é aquele transtorno que a criança ela fica preocupada se o pai ou se a mãe está bem, e aí ela não está com foco na aula porque ela está com foco lá fora. Então, é tanta coisa que pode estar por trás de um problema de aprendizagem que a minha avaliação ela tem que ser bastante detalhada, inclusive com testes de inteligência para excluir possibilidades. Porque eu também não posso partir do princípio de que há um problema interacional se eu não avaliei, por exemplo, a inteligência. Então, por isso a gente avalia, e financeiro, nessa crise que o país está, sem dinheiro, com desemprego, etc. Isso afeta a condição do sujeito. O que o paciente pensa, o que ele sente, o que ele faz a respeito da situação problema. Porque, de alguma maneira, ele tentou lidar com as dificuldades, com os problemas, ou com o transtorno, ou com os sintomas. E o quanto essa maneira que ele tem usado para lidar com isso está ajudando, ou piorando, ou mantendo o problema. Então, eu volto um pouquinho na história de vida dele para conseguir identificar
os estilos de enfrentamento, o quanto esses estilos têm sido adaptativos, o quanto esses estilos têm sido disfuncionais e mantido os problemas atuais dele. Perfil de desenvolvimento. Então a gente precisa voltar na história de vida dele. Eu preciso entender como ele chegou até aqui, como ele se constituiu, como esses problemas se iniciaram, se desencadearam e se mantêm. Então eu volto na história familiar, eventos relevantes da infância, por exemplo, problemas no parto, atraso no desenvolvimento, escolarização e socialização, relacionamentos interpessoais. Quando é criança, né, a gente faz uma anamnese completa em relação a aspectos do desenvolvimento. Então, andou, falou, sentou, questões de interação social, de troca afetiva. Então, eu tenho uma dedicação maior com aspectos do desenvolvimento e nos outros quesitos também. Então, a gente volta na história de vida para entender esse sujeito e para juntar todas essas informações do diagnóstico, do teste, dos problemas da história de vida. Para quê? Para responder a essa pergunta. Que experiências passadas contribuem para o seu problema atual? Quer dizer, eu não posso partir do princípio que um problema atual começou agora e é do presente. Ele pode ou não ter um pezinho ou os dois lá na história. Então, na medida em que eu volto na história, estabeleço esses links, eu consigo verificar o quanto esse problema tem uma gênese, tem aspectos mais atuais, ou o quanto isso se retoma à história de vida. Que eventos estressores contribuíram para o surgimento do problema ou inibiram o funcionamento de estratégias adaptativas? Isso aqui é o seguinte, muitas vezes a gente acaba ajustando o nosso ambiente para se acomodar às nossas dificuldades. Então, eu lembro um caso que eu supervisionei, que ele era extremamente tímido e dentro da ótica de diagnóstico ele fechava o transtorno de personalidade esquiva, mas tudo foi razoavelmente bem, ou seja, ele casou com a única namorada que ele teve, que foi a tia que apresentou. Ótimo, né? Não preciso me expor. Ele sai muito pouco, ele interage muito pouco, ele era um funcionário de muitos anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa com as mesmas pessoas. Então a vida dele foi que foi e foi razoavelmente bem até que ele foi promovido. Então ele teve um evento estressor que fez com que as dificuldades dele se tornassem aparentes e com que os estilos de enfrentamento que ele usava não fossem mais efetivos, dado a novidade da situação. Então eu tenho que avaliar também os eventos estressores presentes na vida dele hoje, para entender como é que esse sintoma ou esse problema apareceu a ponto de agora ele vir buscar ajuda. Isso aqui eu não vou conseguir entrar porque o meu tempo já está acabando, mas isso é uma avaliação que a gente faz dentro da terapia cognitiva, que a gente busca entender como é que o indivíduo vê a si mesmo, aos outros e ao futuro. Isso a gente chama de crenças centrais, é algo arraigado, é difícil de mudar, mas o Beck ele estabelece que com o treino, quando a gente coloca o foco da atenção do indivíduo na história, nos enfrentamentos, ele consegue se dar conta de quais são as crenças e de como essas crenças influenciam no funcionamento. Num nível mais superficial, a gente teria as crenças intermediárias. As estratégias compensatórias são os estilos de enfrentamento, é como o indivíduo aprendeu a lidar com as dificuldades, com as crenças. Então elas estão relacionadas, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma crença central de não ser amada, tá? Minha mãe sempre foi mais querida, mais fofa com meu irmão, e aí eu sempre cresci achando que eu não sou amada, que eu não sou digna de amor. Isso é um exemplo de crença central. Eu posso ter uma estratégia compensatória de ser tímida, ficar quieta, ficar na minha, porque se eu me aparecer é possível que a pessoa me rejeite ou que eu seja excluída. Então, a estratégia compensatória ela tem uma relação direta, é o comportamento que eu aprendi para lidar com a minha crença central. E os pensamentos automáticos, eles são aqueles pensamentos que brotam, que pulam, que saltam da nossa cabeça em situações ativadoras. Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja primeiro dia de aula, chego na faculdade,
Aí o professor já fala, gente, apresenta um plano de ensino, tipo a Aline, né? Apresenta o plano de ensino, separa os grupos, define os temas. Meu Deus, pensamentos automáticos. Eu não vou conseguir grupo, eu vou ficar sozinha, eu vou reprovar nessa disciplina, é melhor eu desistir do curso. Então, quer dizer, são pensamentos relacionados à ideia de incompetência, de fracasso, de não ser amado, etc. Bom, completada a fase de descrição das características gerais do funcionamento do indivíduo e tendo uma compreensão ampla das dificuldades vivenciadas por ele, descrevem-se as hipóteses diagnósticas e de trabalho, para então definir quais os tipos de metas e intervenções serão planejados para ajudá-lo na resolução de seus problemas. Então vamos retomar o que foi a nossa avaliação. O sujeito chegou, né, triste, cabisbaixo, raivoso, enfim, não sei, me contando dos problemas, das queixas, das dificuldades, do que motivou ele a buscar terapia. Dentro disso, eu começo a buscar informações tentando verificar uma possível hipótese diagnóstica. Tem algum transtorno de personalidade qual, depressão, ansiedade, disfunção sexual, transtorno alimentar, etc. Então, dentro da queixa, dentro dos problemas, eu tento traçar hipóteses diagnósticas, checando os critérios diagnósticos dos manuais. Ok. Além disso, para conseguir avaliar, eu posso usar testes, escalas e inventários que vão me dar mais informações sobre aquele sujeito. A entrevista, ela busca dados da história de vida, dos problemas atuais, de todas as relações que ele estabelece atualmente e tenta fazer uma análise das dificuldades atuais associadas ou não ao transtorno, porque uma psicopatologia ela pode gerar problema nas outras áreas, como áreas de vida podem gerar uma psicopatologia, essa interação, ou uma coisa piorar a outra. Então essa interação dinâmica a gente também precisa estar atento. E tudo isso a partir de entrevistas, de questionamentos, de perguntas que eu faço para compreender melhor a história desse indivíduo. Fiz todo esse pacote, que pode demorar 2, 3, 4, 5, 6, enfim, a gente também não tem um número de sessões fechado para avaliação, depende muito do caso. Eu dou uma devolutiva para o paciente, sob a forma de hipótese. Como assim? Eu não digo para ele, olha, eu avaliei, eu doutora, né? Avaliei o teu caso, então eu verifiquei que você tem o transtorno tal, os problemas tais. Não. Olha, de acordo com tudo aquilo que a gente conversou, de tudo que eu investiguei, de tudo que você preencheu, me parece que... E aí uma dúvida que sempre surge quanto ao diagnóstico. Aline, você dá o nome ou não dá? Depende do caso. Em alguns casos eu falo o nome, peço para a pessoa pesquisar em casa, em alguns casos eu falo dos sintomas e dos critérios. Mas, de qualquer maneira, eu falo do que eu investiguei, do que eu avaliei e verifico com ele se ele concorda, se faz sentido, o que ele pensa, se é alguma coisa que não está de acordo ou que ele não concorda. E aí a gente vai refinando essa avaliação conforme essa devolutiva. E aí, então, como eu falei, a avaliação é repassada sob a forma de hipótese. Isso é uma coisa que na minha prática eu vejo que as pessoas elas gostam de receber essa devolutiva. Porque muitas vezes a gente faz e guarda pra gente, começa a trabalhar e não faz um momento de peraí. Principalmente quando a gente usa teste, porque a pessoa fica curiosa, eu acertei, eu errei, como é que eu fui? Né? Às vezes nem é de acerto e de erro. Enfim, então quer dizer, haja vista vocês, por exemplo, quando vocês fizeram psicotécnico. Fui bem, não fui, passei, não fui. Seleção para emprego. Poxa, mas não me deram nenhuma devolutiva. Aqui é falta de respeito. Então, na clínica, a gente também, partindo dessa ideia, a gente dá essa devolutiva. Acabou, tipo, terceira, quarta, quinta sessão, fiz a avaliação, fechou, acabou? Não. Até porque o melhor sempre fica para depois. Então, o paciente não acha que ele vai abrir a caixinha preta dele para você de primeira porque você é legal. Geralmente ele vai soltando o ouro aos poucos e a gente vai pegando essas novidades e acoplando a análise que a gente fez, confirmando algumas hipóteses ou refutando outras. Então essa conceitualização ela é sempre refeita, reavaliada, de modo a conhecer melhor aquele paciente.
muitas vezes outros problemas surgem, revelam outras facetas que a gente não tinha observado ou conhecido do paciente. Então a formulação de caso, ela é feita no início de modo a planejar a intervenção ela é pensada a partir da avaliação, mas ela é refinada a cada novo dado, a cada novo elemento. Bom, olha só, eu fiquei nos meus 30 minutos, que fantástico, né? Obrigada, dúvidas estamos disponíveis. Bom, deixa eu ver qual que vai ser o horário do intervalo? Tá, depois do intervalo. Então tá. A gente tem um bom tempo aí, gente, para começar as perguntas, né? Vamos tirar as dúvidas. Boa. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer não sei se é possível, uma correlação entre as abordagens, né, do TCC e da psicanálise, e até mesmo da outra que eu achei bem interessante, nossa história, sobre a dependência química. Como que vocês veem dentro do ponto de vista de vocês, dentro de cada abordagem, se foi possível? Bom, vamos por partes. Primeiro, em termos de avaliação e tratamento, a gente trabalha com a ideia da entrevista motivacional, porque muitas vezes, ou nem sempre, o paciente está motivado para se tratar, para não fazer mais uso da substância, e também do modelo da prevenção à recaída, porque a gente parte do princípio que eles terão muitos lapsos e muitas recaídas, e que isso faz parte, e que fazendo parte, eles precisam estar preparados para não abandonar o tratamento. Então seriam as duas questões mais importantes, a entrevista motivacional, que não é uma entrevista de uma sessão, que é um modelo teórico que se é trabalhado ao longo de várias sessões, e essa é a primeira parte, quer dizer, primeiro se motiva, a pessoa se motiva, entende, quer, e depois vamos lá. E aí, eu não tenho apenas a questão, aí eu vou falar mais do viés da terapia de esquemas, por exemplo, né? Como que foi esse início, né? Isso é importante? Num primeiro momento, eu tenho que trabalhar toda aquela questão da abstinência, dos sintomas da abstinência. Então, toda essa parte biológica, fisiológica, ela tem que ser contemplada no tratamento, porque há uma dificuldade do indivíduo de se manter sem a substância, porque grande parte delas traz sintomas fisiológicos de abstinência, e é melhor você ter um apoio do que ir no peito e na raça. Então, essa parte é importante e a gente tem que avaliar. Mas no viés de terapia de esquemas, por exemplo, o Yang ele vai trazer que o uso da substância, que não necessariamente num nível de dependência, ele pode ser no sentido de evitação. Por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com estados emocionais negativos, eu tenho dificuldade de lidar com a frustração, com a rejeição, e aí diante de situações como essa, eu posso usar o álcool, o cigarro ou a maconha para amenizar o meu estado emocional. Então também, quando essas substâncias elas são usadas, em que situações, o início, o que motivou, foi uma questão recreativa, os meus amigos usavam, foi pressão dos pares, foi numa questão de evitação de estados emocionais negativos. Então, eu tenho que ver quais substâncias são usadas, com que intensidade, com que frequência, quais as comorbidades, tratamento conjunto, e nesse segundo momento, por que no segundo momento? Porque primeiro trabalhar a abstinência, a dificuldade, para depois, num segundo momento, entender a origem e a função dessas substâncias na vida da pessoa. Bom, pessoal, a visão histórico-cultural, a avaliação assistida, ela tem uma predominância, uma ênfase muito educacional, né? Mas
embora tenha essa veia educacional que se centra na aprendizagem, ela pode ser generalizada, estendida para uma compreensão especificamente clínica, com algumas das suas noções conceituais. Por exemplo, focando na aprendizagem, um sintoma, ele foi aprendido. E o sintoma, dentro do método instrumental, ele é um instrumento para o sujeito. Ele aprendeu a utilizar essa ferramenta, esse instrumento. Se parte de uma premissa muito básica, se ele aprendeu que 3 mais 3 é 5, ele pode aprender que 3 mais 3 é 6. Então, qual o nível instrumental que ele está? Quais as possibilidades de se reinstrumentalizar, de se reinventar, utilizando a criatividade, que é o que mais caracteriza o ser humano. Tá? E tem uma outra coisa. A priori não tem nada de pronto. Como lida com o transtorno X? Ainda mais um transtorno de dependência que é difícil, costuma ter muita recaída e nunca se diz que teve cura. Você pode ficar 20 anos sem usar a droga que não está curado. Qualquer momento pode ter recaída. O Luria, ele diz o seguinte: é importante a gente entender como que a qualidade das relações que possibilitaram o surgimento daquele sintoma, daquele problema, daquele transtorno. E além de descrever assim, o que é o como que ele lida com isso. Isso ele chama de qualificação dos sintomas. Luria chama qualificação dos sintomas. Isso é um conceito importante para a avaliação psicológica. A gente qualificar o sintoma, não só descrever, porque o sintoma é universal. Depressão, tristeza profunda por mais de 2 semanas, alteração da libido, do apetite, isso é o sintoma, uma categoria universal. Como que ele lida é uma forma singular. Eu estou qualificando o sintoma dele, para ele, o sentido que aquilo tem para ele. Isso também em outras literaturas é chamado de fator patoplástico. Pato de doença, plástico de plasticidade. Então, o mesmo transtorno, muitas pessoas podem ter o mesmo transtorno, mas cada pessoa lida de uma forma diferente com esse transtorno. Com a dependência química, com a depressão. A gente tem que tentar compreender na avaliação como que ele lida com esse sintoma, com esse transtorno, que é uma forma muito singular dele. Investigar isso primeiro, e o sentido que isso tem para ele. Essa seria uma parte importante. E outra parte que eu considero importante é entender que cada transtorno ele afeta uma função psicológica específica. Então, a depressão afeta a função do humor. No TDAH afeta a função da volição, a pessoa não tem o controle dos impulsos, por exemplo, então da vontade, na hora que eu ver já fez, já foi. Então, na esquizofrenia afeta a função da senso-percepção, do pensamento, a senso-percepção por conta do delírio e alucinação. Cada transtorno afeta, tem um rompimento de uma função psicológica específica, vamos dizer assim. Por causa do transtorno de dependência química, temos que compreender, dentro dessa visão das funções psicológicas superiores, uma dificuldade de lidar com a função da volição, ou conação, que é a mesma coisa. Por quê? Geralmente os tratamentos, assim, vamos dizer, não os tratamentos, o modo, entendimento vulgar, mais de senso comum, é assim: você tem que ser forte, você tem que lutar contra isso, você tem que parar, você tem que ter força de vontade, mas o problema dele está justamente na vontade. É onde que está afetada a volição dele. Como é que vamos dizer para ele ter força de vontade se é a vontade que a gente tem que trabalhar? Então não é só simples assim, Você basta querer. Não é só querer, tem que trabalhar uma função que está postulada, que é a volição, que é a conação. Nosso entendimento das FIPS, as funções psicológicas superiores. Como que foi constituindo essas funções, através de quais instrumentos, qual o nível instrumental que ele está. E por quê? Porque existem várias alternativas de inteligibilidade da realidade. Por que ele constituiu essa alternativa, entre várias outras concorrentes? O que podemos fazer para, dentro das fissuras da configuração subjetiva dele, colocar outra alternativa de inteligibilidade e de instrumentos psíquicos para lidar com a realidade dele? Acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi. Bom, dentro da abordagem psicanalítica, dentro da questão toda, do usuário de drogas, a primeira coisa que eu pensei assim foi de que a gente não pode ficar sozinho com esse paciente sem a companhia da família, Então, nesse primeiro momento, dentro de toda a literatura que eu estou me lembrando agora, esses atendimentos eles são acompanhados por familiares,
Tá? Por quê? Porque é exatamente o que o Fernando está falando. Né? Nesse momento, essa pessoa ela não tem como garantir que ela não vai recair, mesmo querendo muito não mais fazer uso. Mas ela, a gente sabe, ela tem uma dificuldade grande. Né? Então, o que a literatura, dentro do que eu já vi, preconiza é de um trabalho junto com a família, né, onde a gente vê primeiro a família junto com o paciente e depois faz as sessões, as entrevistas e periodicamente com a família. Eu não acompanhei nenhum caso específico de usuário de droga, mas algum eventual, o que a gente chama, né, de usuário eventual, né, principalmente adolescentes, e essa questão de trabalhar com o adolescente junto com a família tem dado bons resultados. Então o paciente vai 2 vezes por semana e a gente também trabalha 1 vez por mês com a família. Continua, né, o tratamento com o adolescente, mas sempre com a família junto. Porque daí a gente tem como, com o adolescente a gente trabalha as questões internas, junto também com esses enfrentamentos da realidade, e quando a gente traz a família, a gente consegue trabalhar a realidade. O que é que está acontecendo, como é que ele está, como é que a família está lidando com ele, né? Porque isso é importante e geralmente muito difícil. Tá? Então foram essas coisas assim que eu fui me lembrando ao longo do que eles foram falando. Não sei se respondi. Nossa, estou tão feliz com essa mesa. Muito obrigada, aprendi bastante com vocês. Eu fiquei pensando na hora que vocês estavam falando, aí na hora que o Fernando também trouxe a questão da teoria histórico-cultural, que acho que é um tanto desconhecida para os demais, né? Então eu fiquei pensando assim, quando a gente está diante de um usuário, a primeira questão que a gente precisa ver é como é que ele chegou até nós. Isso dentro da perspectiva é muito importante. Ele veio trazido por alguém ou ele decidiu ir sozinho? Isso faz uma grande diferença, né? Porque aí você pode fazer o encaminhamento do processo. A família é fundamental. Mas que família é essa? De que forma ela está dialogando com esse sujeito? Qual é a configuração dessa família? Que lugar essa pessoa ocupa dentro desse contexto familiar, né? Ou seja, qual é a configuração dessa família, qual é a subjetividade social dessa família e qual é a subjetividade individual deste sujeito, né, que se apresentou para nós. Isso muda muito a condução da avaliação. Uma outra questão que eu fiquei pensando aqui, que acho que vocês podem estar se perguntando, que instrumentos os profissionais dessa área usam para fazer a avaliação? Primeiro, a gente faz o trabalho, usa entrevista sim. Primeiro, uma entrevista livre, faz o acolhimento, reforça, vamos dizer assim, valoriza, vamos usar esse termo que é o melhor, essa iniciativa, tanto da família quanto do usuário que chegou até nós, potencializa a presença dessas pessoas e a gente procura trabalhar com a história de vida. A técnica que a gente usa de entrevista é a história de vida. Qual que é a diferença em história de vida e anamnese, por exemplo, que é muito comum na nossa área? A anamnese, ela foca o sintoma. E a história de vida, a gente trabalha com a produção de todo esse sintoma. E o sintoma para nós, na verdade, ele acaba sendo secundário, porque ele é vamos dizer assim, a ponta do iceberg. Aquela situação é a ponta do iceberg, tem uma história por detrás que precisa ser investigada. A gente trabalha com o princípio, né, que aparência e essência não são a mesma coisa. Então, a descrição para nós do fenômeno não é o suficiente. A gente precisa buscar os nexos, né, e a gente só consegue chegar nos nexos pela história de vida. Bom,
Além disso, a gente trabalha com completamento de frases. Esse completamento de frases, ele não é padronizado. A gente procura, o Fernando Rey trabalha muito com completamento de frases, e a gente procura fazer o seguinte, depois que a gente coletou toda essa história de vida, a gente constrói o completamento de frases de acordo com a história desse sujeito. Porque nos interessa identificar os sentidos subjetivos daquela situação que chegou até nós, no caso, o uso de substâncias psicoativas, né? E a gente trabalha muito com a ideia eu gosto muito do procedimento de desenhos de histórias do Walter Trinca, mas não com uma interpretação psicanalítica, mas dentro de uma leitura mais social. A gente só usa técnica, tá? Como a gente trabalha com esse instrumento como um indutor, né? Para que a gente possa conhecer essas dimensões da subjetividade. Bom, nós não trabalhamos com a ideia de patologia, nós trabalhamos com a ideia de gerador de danos. Aquela situação foi gerada, está gerando danos para o sujeito e foi gerada por alguma situação, né? Por algum fator, ou por alguns fatores, enfim. Então a gente entende essa situação como síntese de múltiplas determinações. Tá? Então, talvez os vários instrumentos que nós dispomos, a gente pode dispor desde o caso dos testes, as técnicas, etc., mas como indutores. Gonzalez ele traz isso com muita propriedade. A Lara não está aqui, mas a gente trabalhou com crianças que foram exploradas, que são exploradas dentro de casa. Tem muito aquelas que os pais põem para trabalhar dentro de casa e que não aparece. Ninguém vê. Não é fazer um trabalhozinho assim, arrumar uma cama, e etc. Não é esses trabalhos assim, não. É exploração mesmo, mas que fica dentro de casa. Foi o trabalho de mestrado da Lara. E nós usamos como instrumento indutores fotografias. Então, às vezes eu trago para a sessão, peço até ele para trazer foto, né, para a gente ver como é que aí a gente vai resgatando a história de vida daquela pessoa por meio de fotos. Então, são exemplos de técnicas que a gente utiliza nessa perspectiva histórico-cultural. Tá só aqui. Boa tarde, é um prazer estar direcionando essa mesa. Estou lisonjeado de estar fazendo parte desse evento, onde a gente pode estar trocando experiências. Sou psicólogo, né? Trabalho como residente no Hospital São Julião. E a questão da psicologia hospitalar, nos deparamos constantemente com a questão da avaliação. No ambiente hospitalar, temos prazos, né, pré-definidos, de forma rápida, no máximo 15 dias já tem que ter um certo prognóstico, 30 dias o paciente já está de alta, no caso de onde eu trabalho, que é multidisciplinar, cuidado focado ao idoso, CCI, né, cuidados continuados integrados. Então eu queria saber a questão, por exemplo, do paciente neurológico. Muitas vezes no meu setor chegam pacientes com caso de AVC e o psicólogo, isso eu consigo ver certa angústia, frente à questão da avaliação de um paciente que muitas vezes se encontra no estado de afasia, não tem uma linguagem verbal, muitas vezes tem partes do corpo paralisada, né, a parte motora está comprometida, então muitas vezes não dá para aplicar certos testes, certas avaliações, então o psicólogo fica limitado a escalas que de certa forma são generalizadas, não específicas do âmbito psicológico, né, do âmbito da nossa própria profissão, mas que pode ser utilizado por qualquer outro profissional. E nós vemos uma diferença muito grande na questão de indicadores de qualidade de serviço do psicólogo no âmbito hospitalar. Nós nos sentimos, de certa forma, isso é uma angústia que eu trago, fragilizados, porque muitas vezes o paciente chega nesse dia, né, o seu terapeuta atende, o médico atende, e você consegue ver fatores de qualidade do serviço dele sendo, de certa forma, rápidos, né? O modelo biomédico já é estabelecido no ambiente hospitalar,
ainda há essa questão médica muito estabelecida, mas como que o psicólogo, nesse contexto, como que é o posicionamento de cada profissional, aproveitando que tem abordagens diferenciadas na mesa, como que cada profissional lida com essa questão desse paciente neurológico, paciente que tem essas dificuldades de expressão e da fala? Bom, uma ótima pergunta e uma difícil pergunta, né? O que mais neurônio aqui. Você estava falando, estava me ocorrendo aqui, de fazer um trabalho muito similar ao que é realizado com pessoas com deficiência. Se a pessoa tem uma afasia, tem uma dificuldade motora, tem um quadro demencial. E, nesse aspecto, cabe uma abordagem, acho, mais educacional e, por exemplo, se utilizando da comunicação alternativa. Se ele não consegue, por exemplo, não tem a linguagem verbal, não tem a oralização, estabelecer uma ponteira, por exemplo, como é utilizado com PC, pessoas que têm distúrbios neuromotores, né? São adaptações que vão sendo feitas para a gente conseguir estabelecer a dialogicidade, para ele compreender a ele, estabelecer essa comunicação, né? E porque o nosso trabalho essencialmente precisa de comunicação, né? Então, pense talvez na comunicação alternativa, pode ser utilizado PECS, por exemplo, que é Picture Exchange Communication System, um sistema de comunicação por imagens através de são pranchas ou cartões, que a pessoa ela pode só balançar a cabeça ou apontar no que ela quer, o que ela precisa, se é isso, pode ter uma série de cartões para ampliar o vocabulário dela. Mas tudo isso é até frustrante, dá uma sensação de impotência. Você estava falando, eu fiquei pensando, eu me imaginando nesse contexto, deve ser muito angustiante. Porque eu não tenho nada a priori e tudo é construído no processo. Então, chegando lá, eu teria que ver a realidade, ler essa realidade para pensar em estratégias. Mas todas essas estratégias levam tempo. Isso é que é o problema. Aí esbarra em questões políticas, contextuais, porque a gente pode não ter o tempo de desenvolver todos os materiais, adaptar, fazer comunicação alternativa, porque a correria lá exige um ritmo que, para a gente pensar no trabalho ideal, precisaria de um outro ritmo. Então, realmente é paradoxal. Se você vê um contexto exigindo uma coisa, a gente querendo fazer outra, né? É uma situação que precisa de muita reflexão crítica e muita calma e paciência. Eu te dizer assim, como que vamos lidar com isso? Com negociações políticas, junto a esferas superiores, institucionais, mas isso já até extrapola o âmbito técnico da psicologia, né? É necessário, a gente sabe que é necessário, mas esses são bastidores, que ocorrem em todos os espaços sociais de trabalho, né? De forma, alguns mais, outros menos. Eu não sei se eu respondi, mas é uma pergunta bem difícil. Bom, eu já diria que é um trabalho da ordem da neuropsicologia, né? Eu acho que dentro da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, a gente teria basicamente dois vieses, que seria juntar essa questão da comunicação, quer dizer, a gente tem que desenvolver uma maneira de se comunicar com ele. Estabelecido isso, trabalhar o trabalho com os familiares, né, quer dizer, foi um AVC, alguma coisa que veio repentinamente, que alterou toda a rotina, como é que a família vai se estruturar, inclusive financeiramente. Então, esse trabalho com a família é um viés importante, que também não sei te dizer se é parte do trabalho do psicólogo lá dentro, mas é uma coisa que deve ser feita. Com o paciente, depois, teria que se ver quais funções foram comprometidas e basicamente pensar num treino para autonomia, mas eu não vislumbro o trabalho fora do âmbito da neuropsicologia. E aí, pensando em locais, né, eu sei que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul trabalha bastante com isso, a Jerusa, que trabalha com a psicologia e com a fonoaudiologia, trabalha bastante com linguagem. Lá na URGS, que é onde eu fiz o doutorado, eles desenvolvem bastante testes para quadros de Parkinson, para quadros diferenciados. Eu sei que na UFMG também, esqueci o nome do moço, Malloy Diniz. Leandro Malloy Diniz trabalha bastante com isso, tem um livro sobre neuropsicologia, e na Federal do Paraná também. Então, eu te diria assim, se o teu público-alvo são pessoas com comprometimento neurológico, a tua via com eles, em termos de avaliação e intervenção, eu vejo que é a neuropsicologia. E aí foge do escopo da TCC, pelo menos. A gente só teria como trabalhar com a família
E no caso dele, talvez um treino de autonomia que seria mais um viés comportamental mesmo. Eu quero só fazer um comentário que eu achei importante. Você disse, né, que esses pacientes, eles estão temporariamente ou não, eles não têm movimento, né, mas eles, em todos os casos onde eu já vi alguma descrição de paciente que não conseguia se comunicar, existe uma comunicação não verbal, né, e eu penso que, enquanto profissionais da área de saúde, nós temos que tentar, de alguma forma, que de verdade hoje eu não sei dizer para você o que, né? Mas quem sabe estar perto do paciente, tentar entender, né? Na minha vertente, então, contratransferencialmente, o que é que você acha naquele momento que aquele paciente está querendo comunicar e tentar uma comunicação. Eu acho que isso é o mais importante, né? Bom, a gente já está com o tempo bem curto aqui. Eu queria só fazer um comentário em relação a isso que você colocou. E do ponto de vista assim, do próprio conselho, assim, do que a gente tem visto lá, do que eu tenho visto e do que a gente tem recebido em termos de tanto questões éticas, né, em relação a falhas na avaliação psicológica, na forma com que os profissionais lidam com esse processo da avaliação psicológica. De tudo que a gente viu aqui da mesa, aproveitando para fazer um fechamento dessa mesa, né, ficou bem claro que o processo em si da avaliação psicológica, ela está relacionado bastante ao quanto que o profissional também tem de conhecimento, que ele se dedica a fazer esse planejamento, porque cada fala que teve aqui, ela pode ser inserida dentro do trabalho que o profissional vai fazer. E o que eu tenho visto, do que a gente recebe lá no conselho, em relação tanto principalmente dos processos éticos, porque é em cima deles que nós nos debruçamos por 4, 5 horas. Né? Então, muitas vezes, os profissionais ali do conselho têm que ficar ou à noite ou uma manhã, você separar só para fazer aquilo, para acabar fazendo aquilo que o colega não fez, né? Ou fez mal feito, ou só uma parte, como o Fernando disse aqui e os colegas também disseram. Então, de realmente ir olhando ponto por ponto aonde que foi que ele falhou, em relação à questão do fechamento da mesa aqui, que para mim, Alexandre, o que fica muito é uma falta de raciocínio, seja clínico, seja organizacional, seja, né, vamos ver, a gente vai ver em diferentes contextos, vai ter pós aqui um intervalo. Em relação à sua angústia, no conselho a gente também recebe essas questões. Muitas vezes o profissional está sobre um ambiente de trabalho, como aquele falou de manhã, de situações que você recebe demandas que você está impossibilitado ou você se vê dessa forma. Então essa colocação da Josilane, né, colocou em relação a o que pode ocorrer com você também, de você ter mais definido que você também está contribuindo, em que ponto que você contribui, que muitas vezes não é necessariamente naquilo que seria o ideal, como o Fernando falou, mas nessa busca para que você se sinta um pouco melhor em relação àquele ambiente de trabalho, porque a gente realmente vê vários contextos não oferece um ambiente de trabalho. Aí a gente recebe no conselho assim, o que o conselho pode fazer com isso? Uma coisa que a gente recomenda é que o profissional procure sempre se posicionar de forma ética, porque você às vezes nem vai alcançar, vamos dizer assim, a diretoria do hospital, mas você pode se posicionar. A gente recentemente teve uma situação de um profissional que acabou atendendo uma demanda e acabou sofrendo um processo ético, porque foi fazer a aplicação de uma avaliação que, pelo que a gente viu desde a manhã aqui, desde ontem, era inadequado fazer naquele momento. Sem autorização do paciente, o paciente totalmente comprometido e aplicar um tipo de teste que não cabia no momento. Qual é o motivador desse profissional fazer isso? Certo? Então, assim, a gente refletiu um pouco sobre essas questões. O conselho, claro, solicita, e a gente tem pensado nisso, gente. Qual é o suporte, quais as discussões que a gente pode fazer em relação a poder, muitas vezes, atender demandas de profissionais que estão em locais que acabam sofrendo uma certa pressão e que não podem dar aquilo que a própria, vamos dizer, pressão externa faz, e você ainda tem uma pressão interna sua, de sentir que você não está fazendo, que você está se frustrando. Mas eu acho que isso faz parte da nossa história profissional aí, todo mundo, né, passa por situações assim,
E eu digo assim, vai em frente, pega os endereços com a professora Aline ali, para quem sabe você poder trazer alguma coisa diferente para esse local também que você está. Tá? E fechando, gente, o coffee está servido. Tá?